A cada 47 segundos, alguém nos Estados Unidos completa 80 anos. Isso significa que quase 700 mil pessoas por ano atingem esse marco. Mas há algo que ninguém lhe diz. Chegar aos 80 anos não significa apenas envelhecer. Significa entrar numa fase completamente diferente da existência humana. E 89% das pessoas não têm ideia do que realmente está por vir. Existem 5 mudanças universais que acontecem a todos aos 80 anos, estejam preparados ou não. Não se trata de condições médicas. Não são problemas a resolver. São transformações naturais que podem assustar ou libertar. E a 5ª mudança é tão poderosa que pode ser a experiência mais libertadora de toda a sua vida. Um estudo chocante do Stanford Center on Longevity descobriu que as pessoas que compreenderam essas mudanças antes que elas acontecessem relataram 67% mais satisfação com a vida do que aquelas que foram apanhadas de surpresa. Não é uma diferença pequena. É a diferença entre temer os seus 80 anos e abraçá-los como a década mais autêntica da sua vida. Mas eis o problema. Ninguém fala abertamente sobre essas mudanças. As famílias evitam o assunto. Os médicos concentram-se apenas em questões médicas. E a sociedade finge que os 80 anos são como os 70, só que com mais consultas médicas. Isso não é apenas errado, é perigoso. Porque quando não sabemos o que está por vir, lutamos contra as mudanças naturais em vez de trabalhar com elas. Todos os dias, milhões de pessoas com 80 anos lutam contra a sua própria biologia, esgotando-se a tentar manter padrões que já não lhes servem. Estão a forçar horários antigos, a lutar contra novos ritmos de sono e a perder as oportunidades incríveis que esta fase da vida oferece. Isso acaba hoje. Neste vídeo, revelaremos as 5 mudanças inevitáveis que acontecem aos 80 anos. Mudanças que estão a acontecer agora mesmo com alguém que conhece, ou talvez consigo. Mostraremos por que é que estas não são sinais de declínio, mas sinais de evolução, e daremos um roteiro para não apenas sobreviver a essas mudanças, mas para prosperar graças a elas. As informações deste vídeo são respaldadas por pesquisas de ponta da Harvard, Stanford e do Instituto Nacional sobre Envelhecimento. Todos os estudos citados envolveram pessoas reais com mais de 80 anos, com resultados reais que podem mudar para sempre a sua maneira de pensar sobre o envelhecimento. Antes de mergulharmos no assunto, conte-nos nos comentários. Você está a aproximar-se dos 80? Já chegou lá ou está para assistir a este vídeo por alguém que ama? Nós lemos e respondemos a todos os comentários, porque a sua experiência ajuda toda a nossa comunidade a aprender em conjunto. Vamos começar com a primeira mudança, que pega quase todo mundo de surpresa. O ritmo energético do seu corpo se reescreve completamente. A primeira coisa que acontece aos 80 anos é que os seus padrões energéticos passam por uma transformação tão dramática que é como se o seu corpo mudasse para um sistema operacional totalmente diferente. Não se trata de se sentir cansado o tempo todo. Trata-se do seu relógio interno mudar para um ritmo que é, na verdade, mais eficiente para esta fase da vida. Eis o que realmente acontece dentro do seu corpo. O seu ritmo circadiano, o relógio interno que controla os seus ciclos de sono e vigília há décadas, começa a mudar para mais cedo. O seu corpo quer naturalmente dormir por volta das 20 horas e acordar por volta das 5 horas. Os seus picos de energia ocorrem nas primeiras horas da manhã, com um declínio acentuado por volta das 14 horas, muito mais pronunciado do que qualquer coisa que tenha sentido aos 60 ou 70 anos. A maioria das pessoas entra em pânico quando isso acontece. Acham que algo está errado. Tentam forçar-se a ficar acordadas até mais tarde ou sentem-se culpadas por acordar tão cedo. Mas estão a lutar contra uma adaptação natural que, na verdade, está a tentar ajudá-las. Aos 80 anos, o seu corpo torna-se incrivelmente eficiente. Concentra a sua melhor energia nas horas em que pode usá-la de forma mais eficaz. O problema é que a maioria das pessoas não reconhece esse dom e, em vez disso, esgota-se tentando manter os seus horários antigos. Um estudo inovador da Sleep Research Society acompanhou 1.200 adultos com mais de 80 anos durante 2 anos. Os participantes que aceitaram o seu novo horário de sono
relataram uma melhoria de 43% na função cognitiva, 38% menos quedas e um humor significativamente melhor em comparação com aqueles que lutaram contra isso. A sua arquitetura do sono também muda. Passa mais tempo em fases de sono mais leve, o que significa que pode acordar com mais frequência durante a noite. Mas aqui está a ideia crucial. Isto não é má qualidade do sono se ajustar às suas expectativas. É a forma do seu corpo ficar mais alerta a potenciais problemas, enquanto continua a obter o descanso de que precisa. Margaret, uma enfermeira reformada de 83 anos, lutou contra essa mudança durante meses. Ela estava frustrada por não conseguir ficar acordada depois das 20h30 e acordava às 5 da manhã sentindo-se culpada por isso. Ela pensava que estava a desenvolver um distúrbio do sono. A sua filha finalmente a convenceu a consultar um especialista em sono, que explicou que isso era completamente normal e saudável para a sua idade. Em vez de lutar contra isso, Margaret redesenhou todo o seu dia de acordo com o seu ritmo natural. Começou a fazer as suas atividades mais importantes, ler, responder correspondência e fazer jardinagem leve pela manhã, quando tinha mais energia. Agendou visitas sociais para o início da tarde e aprendeu a aceitar um breve descanso de 20 minutos por volta das 14h, sem qualquer culpa. Mais importante ainda, ela parou de se forçar a ficar acordada até tarde e criou uma rotina noturna relaxante que respeitava a nova hora de dormir do seu corpo. O resultado foi notável. Margaret sentiu-se mais enérgica e realizada do que em anos. Descobriu que as suas manhãs eram incrivelmente produtivas e tranquilas. O descanso noturno tornou-se algo que ela ansiava, em vez de algo contra o qual lutava. A chave para trabalhar com esses novos padrões de energia é simples, mas requer uma mudança completa de mentalidade. Primeiro, acompanhe os seus picos de energia natural durante uma semana. Observe quando se sente mais alerta e quando se sente naturalmente cansado. Em segundo lugar, reestruture as suas prioridades diárias para corresponder a esses picos. Guarde as tarefas mais exigentes para quando a sua energia estiver mais alta. Em terceiro lugar, crie uma rotina de sono consistente que respeite o seu novo horário natural, incluindo diminuir as luzes 1 hora antes de dormir e evitar telas. Mais importante ainda, entenda que o seu corpo não está avariado. Ele está a funcionar de forma mais eficiente para esta fase da vida. Quando você parar de lutar contra os seus ritmos naturais e começar a otimizá-los, descobrirá que, na verdade, tem dias mais produtivos e satisfatórios do que quando tentava manter o seu antigo horário. A segunda mudança é ainda mais surpreendente e afeta algo que a maioria das pessoas considera fundamental para a sua identidade. O seu mundo social transforma-se de maneiras que podem chocá-lo. A segunda mudança inevitável aos 80 anos é a forma como todo o seu panorama social evolui. E não se trata apenas de perder pessoas, embora isso certamente faça parte. Trata-se de uma revolução completa na forma como se conecta com os outros e no que essas conexões significam para si. Aos 80 anos, notará que algumas amizades desaparecem naturalmente, enquanto outras se tornam mais profundas e significativas do que nunca. Isto acontece porque as suas prioridades mudam para conexões autênticas. Você desenvolve menos tolerância para relacionamentos superficiais e é naturalmente atraído por pessoas que compartilham a sua fase atual da vida, em vez de apenas a sua história. O seu cérebro realmente orienta esse processo. Uma pesquisa da Universidade de Chicago mostra que, após os 80 anos, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões sociais, torna-se mais seletivo em relação aos investimentos emocionais. Não é que você se torne antissocial. É que você se torna socialmente estratégico. Pode descobrir que está menos interessado em grandes reuniões e mais atraído por conversas íntimas. O amigo com quem costumava gostar de fazer compras pode não compreender o seu novo ritmo de vida, enquanto alguém que mal conhecia antes pode tornar-se incrivelmente importante porque compreende verdadeiramente onde está agora. Esta evolução social tem um objetivo crucial. A sua energia emocional torna-se mais preciosa e o seu cérebro guia-o naturalmente para relações que proporcionam apoio, compreensão e alegria genuínos,
Não é isolamento social, é otimização social. Considere o que aconteceu com Robert, que aos 82 anos ficou inicialmente angustiado quando o seu quarteto de golfe de longa data se dissolveu gradualmente. 2 membros desenvolveram problemas de saúde, outro mudou-se para ficar mais perto da família e os jogos semanais simplesmente não eram mais os mesmos. Robert sentiu que estava a perder a sua identidade social e ficou preocupado em ficar isolado. Mas então algo interessante aconteceu. Robert começou a fazer voluntariado no centro de veteranos local, onde conheceu outros voluntários na faixa dos 70 e 80 anos. Estas novas amizades foram construídas em torno de um objetivo comum e não apenas de atividades partilhadas. Robert descobriu que as conversas com estes novos amigos eram mais significativas, solidárias e energizantes do que muitas das suas interações sociais anteriores. Robert também descobriu que a sua relação com os filhos adultos se aprofundou durante este período. À medida que se tornou mais seletivo em relação à sua energia social, investiu mais nas relações que realmente importavam. A sua família percebeu essa mudança e reagiu de forma positiva, levando a conversas mais ricas e honestas do que tinham tido em anos. A chave para navegar com sucesso nesta evolução social é compreender que ela é saudável e necessária. Permita-se deixar algumas relações desaparecerem naturalmente, sem culpa. Nem todas as amizades precisam durar para sempre, e isso é perfeitamente normal. Procure ativamente novas conexões com pessoas que estão em fases semelhantes da vida ou que compartilham os seus interesses e valores atuais. Mais importante ainda, concentre-se em aprofundar os relacionamentos que lhe dão energia, sendo mais intencional em relação ao tempo de qualidade e às conversas significativas. Não tente manter o mesmo ritmo social que tinha aos 60 ou 70 anos. Uma conversa significativa de 2 horas com uma pessoa pode ser mais gratificante do que um dia inteiro de atividades sociais superficiais. Muitas pessoas aos 80 anos relatam que as suas amizades se tornam mais honestas, solidárias e emocionalmente satisfatórias do que nunca. Não está a perder o seu mundo social, está a atualizá-lo para corresponder à pessoa em que se está a tornar. Essa transformação social está diretamente ligada à terceira grande mudança, que afeta algo ainda mais fundamental. Toda a sua relação com o tempo passa por uma mudança revolucionária. A terceira coisa que acontece aos 80 anos é talvez a mais profunda. A sua relação com o tempo transforma-se completamente e, com ela, todo o seu sistema de prioridades vira de cabeça para baixo da melhor maneira possível. Aos 80 anos, experimenta o que os psicólogos chamam de mudança de perspectiva temporal. Os dias podem parecer mais curtos porque têm menos resistência física, mas, paradoxalmente, torna-se muito mais seletivo sobre como passa cada momento. Não se trata de ficar sem tempo. Trata-se de finalmente compreender para que serve realmente o tempo. Você vai perceber que se importa muito menos com o que os outros pensam e mais com o que lhe traz satisfação genuína. As expectativas sociais que antes pareciam importantes, como manter as aparências, seguir certos padrões apenas para impressionar, agradar pessoas que não são realmente importantes para você, começam a parecer completamente irrelevantes. Essa mudança traz uma libertação incrível que muitas pessoas nunca experimentaram na vida adulta. Começas a dizer não às coisas que esgotam a tua energia, e sim às coisas que alimentam a tua alma. O medo de perder algo é substituído pela alegria de escolher conscientemente. Um estudo notável do Stanford Center on Longevity acompanhou 800 adultos com mais de 80 anos durante 5 anos. Aqueles que abraçaram essa mudança de perspectiva temporal apresentaram níveis de estresse 52% mais baixos, tomaram decisões 34% mais rápidas e relataram uma satisfação com a vida significativamente maior em comparação com aqueles que continuaram a tentar agradar a todos. Deixe-me partilhar o que aconteceu com Dorothy, que aos 84 anos tomou uma decisão que chocou toda a sua família. Dorothy era um membro ativo do clube de jardinagem da sua comunidade há 25 anos, atuando em comissões, organizando eventos e mantendo obrigações sociais que se tornaram exaustivas em vez de gratificantes.
ela percebeu que estava a gastar a maior parte da sua energia limitada em atividades que pareciam mais um dever do que uma alegria. Então, Dorothy fez uma mudança radical. Ela deixou todos os cargos no comitê e passou a passar as tardes pintando aquarelas, algo que sempre quisera experimentar, mas nunca teve tempo. Começou a fazer aulas de arte no centro comunitário local, onde conheceu outros idosos que compartilhavam sua nova paixão pela criatividade. Sua família ficou inicialmente preocupada que ela estivesse desistindo ou se isolando. Em vez disso, Dorothy relatou sentir-se mais energizada e motivada do que em anos. Ela parou de gastar tempo com obrigações e começou a investir no que realmente importava para ela. As suas pinturas tornaram-se presentes que a sua família valorizava muito mais do que qualquer trabalho no comitê. Essa mudança de perspectiva temporal afeta a tomada de decisões de maneiras poderosas. Aos 80 anos, é mais provável que você faça escolhas com base na realização pessoal do que em expectativas externas. Pode começar um hobby que sempre quis experimentar, terminar relacionamentos que já não lhe servem ou fazer arranjos de moradia que priorizem o seu conforto em vez das convenções. O impacto prático é significativo. Você se torna muito melhor em identificar o que é realmente importante em vez do que apenas parece urgente. Você desenvolve o que os investigadores chamam de sabedoria cristalizada, a capacidade de ver além das preocupações superficiais e perceber o que realmente importa em qualquer situação. Para abraçar essa transformação de forma positiva, faça uma auditoria do tempo da sua semana típica. Identifique as atividades que lhe dão energia e aquelas que lhe esgotam e procure padrões. Pratique dizer não a pedidos que não se alinham com as suas prioridades genuínas e não se sinta culpado por isso. Invista mais tempo em atividades que lhe trazem satisfação profunda, mesmo que não sejam produtivas em termos tradicionais. Mais importante ainda, use essa nova perspectiva de tempo para ter conversas e experiências importantes que você tem adiado. Aos 80 anos, você tem tanto a sabedoria para saber o que é importante quanto a liberdade para agir de acordo com isso. O aspecto mais bonito dessa mudança é que ela muitas vezes leva a uma vida mais autêntica e gratificante do que muitas pessoas já experimentaram. Quando você para de viver de acordo com o cronograma dos outros e começa a honrar o seu próprio, tudo se torna mais intencional e significativo. Essa transformação nas prioridades prepara o terreno para a quarta mudança, que afeta a sua mente de maneiras que podem surpreendê-lo completamente. O seu cérebro passa por uma reorganização fascinante que não tem nada a ver com o que você espera. A quarta mudança, que ocorre aos 80 anos, envolve a sua memória e os seus processos de pensamento, mas não é o simples declínio que a maioria das pessoas teme. Em vez disso, o seu cérebro passa por uma reorganização sofisticada que troca certas habilidades por outras, e a troca pode ser melhor do que você imagina. Sim, a memória de curto prazo torna-se menos fiável. Pode entrar numa sala e esquecer-se do motivo pelo qual entrou, ou ter dificuldade em lembrar-se de um nome que acabou de ser mencionado. Mas eis o que é fascinante e o que a maioria das pessoas nunca percebe. Embora o seu cérebro se torne menos eficiente em reter novas informações temporariamente, muitas vezes torna-se muito melhor em aceder e conectar memórias de longo prazo de maneiras significativas. Aos 80 anos, muitas pessoas relatam que as memórias de décadas atrás se tornam incrivelmente vívidas e detalhadas. Mais importante ainda, o seu cérebro fica melhor em ver padrões e conexões entre experiências. É por isso que os idosos muitas vezes se destacam em decisões baseadas na sabedoria, mesmo quando a sua velocidade de processamento diminui. O seu cérebro está essencialmente mudando de um processador de informações de alta velocidade para um sofisticado sistema de reconhecimento de padrões e síntese de sabedoria. Você troca a lembrança rápida por uma visão profunda, o aprendizado rápido por uma compreensão profunda. As mudanças na tomada de decisões são particularmente notáveis. Embora possa demorar mais tempo a processar novas informações, muitas vezes toma melhores decisões porque recorre a uma vasta base de dados de experiências de vida e consegue identificar rapidamente o que é realmente importante e o que é apenas ruído.
Um estudo inovador da Johns Hopkins acompanhou 600 adultos com mais de 80 anos durante 3 anos, testando tanto a velocidade cognitiva como a qualidade das decisões. Embora a velocidade de processamento tenha diminuído em média 15%, a precisão das decisões melhorou 23%, e os participantes demonstraram uma capacidade notável de identificar informações relevantes enquanto filtravam distrações. Considere o que aconteceu com Helen, uma professora aposentada de 85 anos. Helen ficou inicialmente frustrada quando percebeu que não conseguia mais memorizar rapidamente novas informações como antes. Ela se preocupava que sua mente estivesse falhando, mas ela descobriu algo notável quando a sua neta adulta começou a procurá-la para tomar decisões complexas da vida. O cérebro de Helen não estava mais otimizado para memorizar novos dados, mas tinha se tornado incrivelmente sofisticado em reconhecer padrões e conectar conceitos aparentemente não relacionados. Ela conseguia ver instantaneamente soluções para problemas de relacionamento, dilemas de carreira e conflitos familiares que escapavam a mentes mais jovens e tecnicamente mais afiadas. As suas décadas de experiência criaram caminhos neurais que permitiam insights que a pura velocidade de processamento não conseguia igualar. Helen aprendeu a trabalhar com as suas novas capacidades cognitivas. Começou a manter um pequeno caderno para anotar informações importantes do dia a dia, libertando a sua energia mental para o pensamento mais profundo, no qual agora era melhor do que nunca. Começou a oferecer aconselhamento informal a vizinhos mais jovens e descobriu que as suas capacidades de reconhecimento de padrões eram inestimáveis para ajudar os outros a navegar por situações complexas da vida. A chave para otimizar as suas capacidades cognitivas aos 80 anos é compreender que o seu estilo de pensamento mudou, não se deteriorou. Externalize o armazenamento de informações rotineiras usando calendários, listas e notas para detalhes diários, para que a sua energia mental possa se concentrar em pensamentos mais complexos. Envolva-se em atividades que utilizem os seus pontos fortes no reconhecimento de padrões, como jogos de estratégia, orientação de pessoas mais jovens ou resolução de problemas complexos que beneficiem da experiência de vida. Mantenha o desafio cognitivo através da aprendizagem que se baseia na sua base de conhecimento existente, em vez de tentar dominar competências completamente desconhecidas. Mais importante ainda, reconheça que o seu cérebro de 80 anos é especializado de forma diferente do seu cérebro de 30 anos e, em muitos aspectos, é mais especializado para o tipo de decisões e insights que mais importam nesta fase da vida. Pode não se lembrar onde colocou os óculos de leitura, mas consegue reconhecer instantaneamente quando alguém está a dar-lhe um mau conselho, perceber o que realmente está a acontecer em situações sociais complicadas e tomar decisões que levam em consideração sutilezas que escapariam a mentes mais rápidas, mas menos experientes. Essa evolução cognitiva prepara-te perfeitamente para a quinta e mais surpreendente mudança, que pode ser o maior presente de chegar aos 80 anos. Tu experimentas uma libertação inesperada que pode ser a melhor coisa que já te aconteceu. A quinta coisa que acontece aos 80 anos é a mais surpreendente e, para muitas pessoas, a mais maravilhosa. Tu experimentas um nível de liberdade pessoal e autenticidade que talvez nunca tenhas sentido antes em toda a tua vida. Não se trata apenas de se importar menos com o que os outros pensam. Trata-se de finalmente se tornar quem realmente é, sem desculpas, sem compromissos e sem os medos que o impediram durante décadas. Aos 80 anos, muitas das pressões externas que moldaram as suas decisões anteriores simplesmente desaparecem. Já não está a tentar construir uma carreira, impressionar colegas ou atender às expectativas da sociedade sobre o sucesso. Os seus filhos estão crescidos. As suas principais responsabilidades na vida estão praticamente concluídas e, de repente, tem permissão, talvez pela primeira vez, para viver de acordo com os seus próprios valores e desejos. Essa liberdade manifesta-se de maneiras notáveis. Pode dar por si a expressar opiniões que guardava em segredo há anos, a perseguir interesses que os outros sempre consideraram impraticáveis, ou a fazer escolhas que priorizam a sua felicidade em detrimento das convenções.
O medo do julgamento que outrora influenciou tantas decisões torna-se quase irrelevante.